Muito bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês, gente. Eu sou a doutora Manuela, tá? Eu sou médica e hoje a gente vai passar algumas coisas aqui sobre os produtos da Herbalife, sobre algumas informações. Eu sei que você pode ser cliente, você pode ser um consultor, o meu marido é um consultor da Herbalife, então eu queria passar algumas coisas aqui sobre os produtos para que você tenha essa informação para deixar ela então disponível de maneira mais prática, mais fácil, né? Para vocês passarem aí para as pessoas que consomem ou até vendem os produtos. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui. Isso aqui hoje é uma coisa que a gente tem que entender que é muito importante. Infelizmente, hoje a maioria de problemas de saúde que a gente tem, na medicina tradicional, você vai no médico, eles passam um remédio, tá? E esse remédio geralmente tapeia o sintoma. Vamos supor, tô com uma dor de cabeça. Então, vou lá e dou um paracetamol, uma dipirona, uma nimesulida. Ele mascara, mas a gente não está tratando a causa dessa dor de cabeça. Ou então, problemas, doenças crônicas, como pré-diabetes. Vai lá, dá uma metformina, um remédio. Poxa, mas na verdade a gente precisa mudar esse estilo de vida. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que preferem medicamentos e cirurgias do que essa mudança de estilo de vida, e eu vejo que essa empresa está no mercado justamente para fazer o oposto, para auxiliar, para facilitar essas pessoas a terem uma mudança de estilo de vida de maneira mais prática, mais fácil, mais gostosa, tá bom? Então vamos lá, galera. Esse aqui, né? Como eu falei na faculdade de medicina, eu engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, fiz uso de alguns fármacos, mas a minha mentalidade, os meus hábitos de vida não mudavam e, obviamente, eu voltava a engordar. Então, quando eu conheci o Marcos, que eu comecei a namorar ele, comecei a utilizar os produtos e comecei a mudar também a minha mentalidade com esses hábitos, né? Então, isso não virou mais uma dieta, uma coisa por um período. Isso virou meu hábito de vida mesmo e é o que eu quero que todos aqui realmente façam. Mude a chavinha lá na cabeça para que às vezes não é nem uma dieta, né? Mas isso vire teu estilo de vida para que você tenha o corpo que você quer, para que você tenha a saúde que você quer, para que você realmente consiga ir alcançar o objetivo que você quer, tá? Então vamos lá, galera. Por que a gente deve suplementar então, né? Isso aqui é bem recente, tá? Então a gente teve ali uma inversão da pirâmide. Na verdade, a única coisa que mais chama atenção aqui é a questão ali dos cereais, tá? Então, arroz, feijão, pão, trigo, eles estavam antigamente na base da nossa pirâmide. O que que é a base? Onde a gente consumia mais isso, então teoricamente eles indicavam para a gente consumir mais isso, e hoje, na verdade, ela está lá na ponta. Então teve essa modificação, ok? Mas coisas como atividade física, água, né, isso não mudou. Só realmente a questão dos grãos, que são carboidratos, né, mais pesados, eles estão então agora no topo da pirâmide para serem consumidos menos e não na base da pirâmide como eram para ser consumido mais, tá bom? Então vamos falar aqui sobre o carro-chefe, né, que todo mundo conhece a Herbalife por esse produto, que é o tal do shake. Porque, na verdade, quando a gente fala shake, a gente pensa em muita coisa, tá? E eu quero explicar para vocês de maneira fácil, para vocês entenderem o que que é um shake. Um shake, galera, basicamente, ele vai ter baixa caloria, então ele preparado ali vai ter de 207, 210 calorias, alta proteína, então vai ter ali 19 gramas de proteína de alta qualidade, tá? A proteína que é usada nesse produto é a proteína isolada de soja. Tomem cuidado, porque é muito diferente proteína de soja e proteína isolada de soja. Então a gente não tem aqui nada dos restantes ali, né, daquela proteína de soja. A gente tem só realmente a proteína isolada. Então não vai ter fitato, não vai ter nada da soja, né, proveniente da soja. A gente vai ter também nesse shake, galera, não é um shake proteico. Ele é um shake que ele pode ser um substituto de refeição. Por quê? Pelas normas da Anvisa, ele tem tudo. Ele vai ter a gordura, ele vai ter a fibra, ele vai ter a vitamina mineral, ele vai ter a proteína e vai ter o carboidrato, tá? Então não é só um shake que a gente faz lá de um whey com banana e que não, infelizmente, às vezes não tem todas as qualidades, né, que a gente precisa para ter uma refeição completa. Então essa aqui é a diferença do shake da Herbalife com um shake proteico qualquer. Então ele sim pode ser substituto de uma refeição, de um café da manhã, de um almoço, de uma janta, de um lanche, tudo, né? Ok. Por que emagrece? Isso aqui é uma coisa importante para vocês entenderem. Se você pegar um prato de comida, tá?
que vai ter em torno ali de 400, 500, 600, depende da quantidade, depende do que tem nesse prato, né? Mas se a gente pegar um prato ali com arroz, feijão, carne, ele vai ter ali em torno de 400 a 500 calorias. E quando a gente troca essa refeição por um shake que tem 200, a gente já entra em déficit calórico naquela refeição. E para nós emagrecermos, nosso corpo ele tem que estar gastando mais e consumindo menos para que a gente tire da nossa reserva, que é a gordura. Entende? Isso é que é o déficit calórico. Você tem que estar consumindo menos caloria do que você gasta. E aí o teu corpo vai lá e tira isso aí da gordura. Então o shake, ele ajuda muito nesse déficit calórico. Porque imagina, se você pegar 1 hora de crossfit, uma mulher, tá? Uma mulher normal, 60, 70 quilos, ela vai gastar entre 200, 250 calorias em 1 hora de treino, às vezes um pouco menos, dependendo, né, do esforço desse treino. Agora, quando você troca ali uma refeição de 500 calorias por uma de 200, por um shake, você já vai ter um déficit calórico aí de 300 calorias em uma refeição, tá? Então, isso aqui é muito, muito, muito importante. E também tem outro ponto, né? Pessoas na correria, pessoas que às vezes não têm tempo para parar e almoçar adequadamente, ele pode ser batido numa shakeira, ele pode ser feito de maneira mais prática, mais rápida, para ajudar, auxiliar nesse teu dia a dia, tá? Dá para fazer receitinha, dá para fazer panqueca, dá para fazer um monte de coisa também, porque ele é um pó, então ele pode ser usado de diversas maneiras ali, então para auxiliar nessa rotina. Então ele pode sim ser um substituto de refeição, tá? Devido a todas as qualidades que ele tem completa. Esse aqui é um estudo, tá? Que saiu na JAMA agora em 2024. E eles fizeram, gente, uma comparação entre 3 grupos. Os pacientes desse estudo eram diabéticos, tá? E eles fizeram, então, uma comparação de uso de metformina, que é um remédio, tá? Segundo, empaglifosina, que também é um remédio para diabetes. E terceiro, eles fizeram um protocolo de jejum intermitente com dieta hipocalórica com shake, substitutos de refeição, tá? Então tomem cuidado quando fala de substituto de refeição, que são os shakes. Por quê? Nem todo shake é substituto de refeição. Tem shake que é só a proteína, como whey, por exemplo. Você pode fazer um shake lá, né, um batidão só com whey. Então tomem cuidado que para ser substituto de refeição, como o da Herbalife é, ele tem que ter uma nutrição completa, desde fibra, carboidrato, proteína, enfim, tá? E aqui tem o resultado, ó. Esse aqui são os findings. Então a gente teve ali o grupo da empaglifosina perdeu 5,5, o da metformina 5,8 quilos e o do jejum intermitente junto com o meal replacement, que é substituto de refeição, perdeu 9,7 quilos. Então a gente começa a ver isso que eram pacientes diabéticos, né? Eram pessoas que já estavam, na verdade, com uma doença crônica. E isso aqui foi feito em 9 hospitais da China. Então a gente tem aqui um resultado, poxa, um estudo que foi publicado numa grande revista falando que sim, tem resultado, dá certo. E eu tenho certeza que se você já foi cliente ou consultor, você já teve algum resultado também, obviamente, com os produtos, tá? Isso aqui é uma coisa que me chama muito atenção, porque eu vejo em consultório isso. Muitas pessoas hoje, pelo estilo de vida, por não conseguir comer bem, por comer em padaria, por, enfim, né? Às vezes sem conhecimento também do que é uma coisa boa, uma coisa ruim, as pessoas vêm desnutridas. Falta de B12, falta de ferro, falta de, enfim, B9. Tem inúmeras deficiências nutricionais acontecendo hoje em dia. E, obviamente, o nosso corpo, ele funciona como um carro. Então, você pode dar a gasolina que for, que são as calorias, enche o tanque lá de caloria. Isso é fácil hoje. Tem muito alimento com uma densidade calórica altíssima. Pega uma coxinha, por exemplo. Só que, infelizmente, se a gente não der óleo, água e óleo, esse carro uma hora vai pifar, tá? Então, essa questão da fome oculta para mim é muito importante, tá? E eu vejo a suplementação, sim, como uma aliada nisso. Então, ó, alguns headlines aqui, né? Bilhões de pessoas não comem 7 nutrientes essenciais, frutas e legumes são menos nutritivos do que costumavam ser. Então, isso já vem há tempo já se estudando, né? E aqui eu peguei, então, um estudo que foi utilizado para fazer essa constatação, que é esse aqui, ó. Então, eles fizeram uma estimativa, né, de micronutrientes global que estão inadequados na nossa dieta. E os achados foram esses aqui. Então, mais de 5 bilhões de pessoas não consomem iodo suficiente, vitamina E suficiente, cálcio suficiente, ferro suficiente, B2, folato, vitamina C e por aí vai, tá?
Então, o que eu vejo? A suplementação, ela vem para nos auxiliar nisso aqui, galera. Por quê? Quando a gente pega aqui, né? Peguei o rótulo ali de um shake. Quando a gente coloca ferro, por exemplo, para quem não sabe, o VD, aquela porcentagem LVD, é o valor diário que a gente precisa daquele nutriente. Então, em uma dose do shake, você já vai ter mais da metade do ferro que você precisaria naquele dia. Isso é muito importante, tá? Ó, riboflavina, que é a vitamina B2, 85%, e entre outros, tá? Então, isso aqui hoje, para mim, se torna mais importante. Por quê? Quando você nutre um corpo, você dá proteína o suficiente, você dá fibra para aquele intestino funcionar, você dá os nutrientes adequados para ele funcionar, aí sim ele começa a potencializar uma queima de gordura. Agora, um corpo desnutrido, um corpo que o intestino tá todo lascado, só come porcaria, vai ser um corpo que ele vai ter muita dificuldade para queimar gordura, por exemplo, porque o metabolismo dele não está funcionando da forma que deveria, ok? Agora vamos para esse produto aqui. Esse produto, gente, chama Extra Cal. Ele vai ter cálcio, magnésio e vitamina D, tá? Claro, doses de tratamento, gente, tudo isso aqui que eu tô falando são suplementos. Ele não é usado para tratar doenças. Então, se você tem uma deficiência de ferro, muito provavelmente você vai ter que ir lá e fazer um ferro na veia, um Noripurum. Se você tem deficiência de vitamina D, muito provavelmente você vai fazer uma suplementação, né, no médico baseado na tua deficiência. Porém, essa suplementação, ela ajuda aqui. Uma vez que você conseguiu subir esses níveis, você consiga manter eles, tá? Então, aqui é muito legal e eu gosto de falar muito sobre a questão do magnésio. Porque o magnésio, hoje se fala muito, né, de magnésio, 10 tipos de magnésio diferente, mas realmente o magnésio ele é importante. Ele vai fazer parte de mais de 300 reações do nosso corpo, ele pode agir tanto no cérebro, ele age muito também no músculo. Por quê? O cálcio, ele faz a contração do músculo e o magnésio faz o relaxamento do músculo. Então, pessoas que têm cãibra, primeira coisa, desidratação. Desidratou, pode ter cãibra. Segunda coisa, deficiência de magnésio. Então, infelizmente, nós temos uma necessidade aí de uma complementação do magnésio aí diário e esse produto ele pode ajudar muito também, tá? Então, olha aqui, ó, aspectos metabólicos e nutricionais do magnésio, né? Cofator de mais de 300 reações metabólicas, principalmente no metabolismo da glicose, insulina, né, proteica. Então, galera que quer ganhar massa muscular, não é só para perder peso, não. Então, isso é muito importante aqui. Até funções hormonais e imunológicas, tá? Isso é muito importante da gente ter um magnésio adequado para o nosso corpo funcionar. Ó, esse aqui também, ó, magnésio para ansiedade, como que ele pode ajudar. Tem diversas coisas, tá? Vamos lá, ômega 3. Gente, o ômega 3 é um dos poucos, né, que a gente fala assim, gente, é muito, mas é muito difícil você bater as suas metas de ômega 3. E na verdade a gente tem que entender uma coisa, que é muito importante. Não é só o ômega 3, na verdade é o desequilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3. Então não é que o ômega 6 é inflamatório e o ômega 3 é anti-inflamatório. Não, é o desequilíbrio deles que faz isso acontecer. Por quê? Hoje, na dieta ocidental que a gente tem um aporte de ômega 6 muito maior. E um aporte de ômega 3 baixo, porque são raras as fontes que a gente consegue. Ah, então são peixes profundos, né, de águas lá geladas e tudo mais. Poxa, qual é a frequência que você come esses peixes? Então, um atum de boa qualidade, um salmão que não seja criado em cativeiro. Então, isso aqui é muito importante. Agora, vamos lá, galera. Isso aqui é uma coisa que eu preciso que vocês entendam. Cuidado com o ômega 3 que vocês tomam. Porque às vezes vocês estão comprando, né, trocando gato por lebre, pagando e não recebendo os benefícios que a gente realmente quer. Imagina aqui comigo, um ômega 3 de boa qualidade, ele vai ter que ter uma quantidade ideal, ele vai estar tendo que estar livres de metais pesados, porque hoje a intoxicação alta de metais pesados em peixes de águas profundas, tá? Principalmente o mercúrio. E também ele vai ter que ter ali a vitamina E para não oxidar esse ômega 3. Então existe uma tecnologia por trás para se fazer um ômega 3 de boa qualidade, ok? E obviamente esse preço não vai ser barato. Então não acha que você vai na farmácia, vai pagar R$ 30, R$ 40 em 90 cápsulas e aquilo ali realmente vai trazer tudo que você quer. Às vezes vai ter metal tóxico, às vezes não vai ter o que realmente está falando no rótulo. E isso aqui é uma coisa também que eu quero explicar. Foi criado, né, um selo chamado IFOS,
que tem nos ômegas 3, né? Nos ômegas, para falar que eles não têm metais pesados, que ele tem quantidade suficiente para saber que ele é limpo, blá blá blá. Por que a Herbalife não precisa ter este selo da IFOS? Porque a Herbalife, galera, ele tem um selo chamado ISO 17025. O que é isso? A Herbalife ela não terceiriza a produção. Então, ela mesma tem os laboratórios e fábrica. Diferente da maioria dos produtos que estão no mercado hoje que terceirizam a produção. Então, tem que ter uma verificação para saber se realmente esse produto é de boa qualidade. Conseguiram entender? Então, como nós, né, a Herbalife, tem a própria fábrica, o próprio laboratório, já tem esse ISO, porque todo ano é feito aí, ver se realmente o que tem no rótulo é o que tem no produto, ver se as fábricas, os laboratórios estão de acordo com as normas vigentes. Então, a gente já tem um selo muito maior do que a maioria dos outros, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso para vocês terem muito cuidado com a qualidade dos produtos que vocês compram, ok? Principalmente se não tiver selo, principalmente se for muito barato. Aí já começa, né, a gente desequilibrar. Então, olha aqui, ó, o que eu falei para vocês. A proporção ideal de ômega 6 para ômega 3 é de 1 para 1, até 4 para 1. 4 de ômega 6, 1 para ômega 3, tá? E a dieta ocidental tem um desequilíbrio significativo. Então, 15 para 1, tá? 4 vezes mais. E aí, o excesso do ômega 6 ele vai ser pró-inflamatório e a falta do ômega 3 vai ser, né, também fazer esse desequilíbrio aí no corpo. Então, temos que sim consumir mais alimentos, tá? Com ômega 3 e menos alimentos com ômega 6. Principalmente os óleos vegetais têm muito ômega 6. Milho, né? Os óleos de milho, girassol, soja. E a gente aumenta também ali a suplementação de ômega 3. Vamos lá. Gente, agora vamos para a questão intestinal. Então, a gente já falou aqui da suplementação do shake para auxiliar como praticidade, nutrientes, enfim, né? Pessoas que às vezes saem correndo, não conseguem almoçar, não conseguem ter um lanche da tarde que vai parar na padaria. A gente falou também da questão do magnésio. A gente falou também do ômega 3. E agora a gente vai falar sobre intestino. Então, o nosso intestino, galera, era para ser igual ali a parte da esquerda. Era para ser juntinho, igual a nossa pele, tá? A gente chama aquilo ali de tight junctions, ou seja, ser bem juntinho, ser uma barreira. Pô, mas quando a gente tem alto nível de estresse, uma má alimentação, a gente dorme mal, enfim, um estilo de vida ruim, sedentarismo, o nosso intestino fica igual o do outro lado. Quando a gente raspa a mão, não fica inchado e vermelho? Ele inflama? Nosso intestino acontece a mesma coisa, galera, só que o problema é que a gente não consegue ver pelo lado de dentro. E se está inflamado, por que inflama? É para mediadores inflamatórios conseguirem passar do nosso sangue para esse intestino, para fazer essa proteção. Só que se passa de uma via, vai passar outra também. Então, esse intestino inflamado, ele fica mais hiperpermeável. Começa a passar coisas do intestino para o sangue que não deveriam, tá? E isso pode criar um problema sistêmico, doenças autoimunes, imunidade ruim, tá? Aqui, ó, depressão e intestino. Existe relação? Conexão entre cérebro e intestino tem se revelado fundamental, tá? A gente também tem bichinhos lá no nosso intestino. E é muito fácil a gente entender isso. Se a gente vai lá e dá mais comidinha para os bichinhos ruins, como açúcar, né, processados, esses bichinhos vão crescer mais. Se a gente vai lá e alimenta os bichinhos bons, fibra, proteína, né, vitaminas e minerais, os bichinhos bons que vão crescer. Então a gente tem que cuidar muito com a nossa alimentação, porque já se fala-se, né, que o intestino nosso é o segundo cérebro. Então ele tem realmente aí uma importância muito grande. Olha lá. Imunidade do intestino, né? 70% do sistema imunológico se encontra lá. Ó, serotonina, 80 a 90% da serotonina produzida. Mas vamos lá, galera, isso aqui é importante vocês entenderem, só por curiosidade. Não é a mesma serotonina que vai para o cérebro, tá? Mas existe uma ligação pelo nervo vago entre cérebro e intestino. Então, ele manda sinais para o nosso cérebro. Mas não é essa serotonina que está lá no intestino que vai subir ou ir até o cérebro, tá? Mas eles se ligam, realmente. Eles conseguem mandar sinais quando tá bom, quando tá ruim, se precisa fazer alguma coisa ou outra, ok? Então, se você não cuidar do seu intestino, muito provavelmente o teu cérebro também vai sofrer com isso. Agora vamos lá, o que a gente precisa então para ter um intestino saudável? Primeiro de tudo, todo mundo já teve aquela avó que fala:
come mamão ou come ameixa para o intestino funcionar, correto? Correto, exatamente. A fibra ela é extremamente necessária para o intestino funcionar. Então, a gente precisa ter aqui uma suplementação de fibra mínima, tá? E aqui, ó, brasileiro consome em média 6 vezes menos fibra do que o recomendado. Então, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a gente deveria comer no mínimo 24 gramas. Porém, todavia, entretanto, saiu ali ó, em 2019 que a média do brasileiro de consumo de fibra é de 4 gramas. Gente, isso é muito pouco. Então, por que a gente tem a suplementação? Para auxiliar a gente a bater nessa meta, tá? Então, às vezes, de maneira mais fácil, mais prática. Então, ó, isso aqui é o que seria equivalente mais ou menos a 25. Tem gente que consegue comer isso? Ótimo! Então, você talvez não precise da suplementação. O problema é no dia a dia das pessoas, onde 80%, 90% das pessoas não conseguem fazer isso todos os dias, ela vai ter uma alteração significativa no intestino dela. Então, a gente precisa aí auxiliar para a gente conseguir, né? E aí eu fiz aqui, né? Poxa, quanto você precisa de alface para ter ali a quantidade de fibra? Quanto você precisa de mamão? Então, gente, infelizmente, não é muita coisa. Alface mesmo não é muita fibra. Você vai precisar comer 1 quilo de alface. Para ter 1 quilo de alface é um volume exorbitantemente, tá? Só que, claro, também tem outra coisa. Junto com isso, também, por exemplo, o mamão, ele vai ter um acúmulo também de caloria. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se você está numa dieta hipocalórica, para bater tua meta de fibra, você também tem que tomar cuidado com a caloria. E aqui a gente consegue fazer, então, um aporte de fibra sem tantas calorias assim. Conseguiram entender agora a matemática, né? Então, a gente tem aqui a nossa fibra em pó, ok? Ela não tem sabor, ela não tem odor, então você pode colocar no teu shake, você pode colocar no teu iogurte, você pode colocar em qualquer coisa aí para você, né, suplementar. A gente tem as nossas fibras líquidas, eu gosto muito por 2 motivos, tá? O que eu vi é que tinha muita gente, principalmente em consultório, que tinha dificuldade porque era viciado em refrigerante e tudo mais. E quando a gente pega um suplemento desse e coloca com água com gás, já começa, ai, vai ficar igual refrigerante. Não, mas já começa a sanar aquela vontade ou aquele hábito da pessoa tomar isso. Só que em vez de tomar uma coisa que é altamente inflamatória ou cheia de açúcar ou enfim, né, com aditivos, conservantes, edulcorantes, etc, a gente consegue tomar água com gás com isso, aumenta o aporte de fibra, te hidrata, sem caloria. Então assim, fica muito, muito, muito melhor e essa pessoa consegue manter aquele hábito, só que em vez de um refrigerante, ela vai fazer isso. E outra coisa que eu gosto dessa daqui, tá, gente? Ela também ajuda na hidratação. Por quê? Tomem cuidado. Se você aumentar muito o aporte de fibra, mas não estiver condizente com a sua hidratação, essa fibra vai impactar e pode te constipar em vez de melhorar o seu intestino. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado. O que eu gosto dessa? Ela é obrigada a colocar a hidratação junto, a água junto, porque ela é concentrada. Então já ajuda bastante aí. Agora tem o Fiber Immune, né, que eles lançaram, e aí a gente tem ali uma adição de vitamina C, zinco, selênio, que são nutrientes que atuam realmente no sistema imune, tá? Então, obviamente, também vai ajudar aí nesse quesito. Hidratação, tá? Isso aqui é uma coisa que muita gente peca, gente. Eu já falei até da cãibra, né? O primeiro fator da cãibra é a questão ali da desidratação, por isso que quando você bebe álcool, desidrata mais e pode ter cãibra. E infelizmente hoje tem muita gente que não consegue, não consegue. Tem gente que eu atento e fala assim, doutor, eu não consigo tomar água. Por isso que eu gosto das fibras, porque às vezes você coloca um gostinho ali, ou os chás, a gente vai falar daqui a pouco, e você consegue dar um aporte ali de líquido, né, de hidratação para essa pessoa também muito bom. Mas só resumindo aqui, homens 3,7 de água total, mulheres 2,7, a gente na verdade usa, né, por peso. Quanto mais peso, mais hidratação nós deveríamos ter. E agora vamos para os famosos chazinhos da Herbalife, né? Primeiro que a gente tem aqui é o NRG. NRG vem de Energy, tá? Então, esse aqui, na verdade, ele é a base de chá preto e guaraná. Então, é justamente para dar essa energia mesmo, tá? E tem esse aqui que, honestamente, eu, propriamente dita, é o que eu mais gosto. Por quê? Ele tem outras ervas juntos. Só que o que eu gostei quando eu vi sobre a tecnologia desse produto foi que, Mano, beleza, ele tem o chá verde, ele tem o hibisco, o cardamomo, ele tem a malva. Então, eu vou comprar esses chazinhos na loja de produto natural, vou fazer eles e tá tudo bem, sai muito mais barato. Gente, tomem cuidado, tá?
Primeiro, aquele chazinho, a gente tem que tomar muito cuidado com a conservação dele. Então, se ele não vem nos plastiquinhos individual, ele pode ter fungo, ele pode ter pego umidade no transporte. E outra coisa é a concentração. Então, a empresa ela fez com que a dose correta ela tenha uma concentração X para que vai dar os benefícios. Por exemplo, do chá verde, vai ter a quantidade de catequinas, que são o ativo do chá verde. Então, às vezes, num bendito daquele lá de infusão, você não vai chegar nem perto da quantidade adequada de catequinas do chá verde para você ter um benefício no teu corpo. Então, não é qualquer chá verde, não é qualquer dose de chá verde. Então, tomem cuidado com isso também, tá bom? Eu gosto muito do hibisco porque ele é diurético. Então, tem muita mulher com retenção de líquido, ou ali nos primeiros dias, quando a galera come muita coisa ruim, ela fica mais inflamada, mais retida, tá? E eu gosto muito do chá verde por causa disso aqui, ok? Então, a camélia, que é o chá verde, ele tem as catequinas, que é o ativo, aonde já se tem que ela reduz o colesterol total, ela é imunomoduladora, ela é anti-inflamatória, antioxidante. Só que, obviamente, a gente tem que ter uma quantidade mínima, não é qualquer chazinho verde, por isso que eu falei, não é botar um chazinho lá em infusão 2 minutos que você vai ter a quantidade, por exemplo, de catequina que você tem num concentrado. Então, quando você pega esse chá aí, ele é um pozinho denso que vai ter a concentração ali, cada quantidade. E isso é tecnologia que consegue fazer, tá, gente? Para ter realmente essa quantidade que é necessária, ok? Eles têm esse produto aqui incrível, eu gosto muito, eu treino, né, gente? Então todo mundo que treina aqui vai gostar desse produto, que é o CR7, mas não é um produto desenvolvido para Herbalife que todo mundo pode usar. Não, esse produto aqui, por isso que tem a cara e a bendita da assinatura do homem ali, do Cristiano, foi um produto criado para ele e que a empresa abriu as vendas para os consultores e clientes também usarem. Então, esse aqui, galera, é para a galera que gosta de treinar. Por quê? Ele vai ser um repositor hidroeletrolítico e ele também vai aumentar a performance, porque ele tem 4 tipos de carboidrato: rápido, médio e de longa absorção. Então, isso pode ser usado pré-treino, ou seja, antes do treino, durante o treino ou então pós-treino. Isso aqui é muito importante para a gente ter em mente, tá? É bem gostoso, eu achei bem gostoso, mas principalmente para recuperação. Porque hoje em dia existem marcas aí, né, que falam que são repositores hidroeletrolíticos e na verdade só tem açúcar. Então tomem cuidado, tomem muito cuidado. E aí, galera, surgiu, né? Eu não acredito nem que foi a Herbalife, eu acho que foi os consultores que criaram o Hype Drink. E o que é o Hype Drink? É a mistura desses 4 produtos. Eu não expliquei sobre o Lift-Off, vou explicar agora e depois eu explico ali a comparação para vocês. O Lift-Off, galera, ele é um produto onde ele vai ter taurina, ele vai ter cafeína, ele vai ter muito complexo B. Então, ele tem B12 em altas doses, né? Ele tem B9, ele tem complexo B ali bem forte, tá? Ó, B1, B2, B3, B6, vitamina C, enfim. E aí, o que eu tô falando isso para vocês? Até eu esqueci de colocar ali que tem a B12, tá, gente? Ele pode ser usado também, principalmente para pessoas que precisam de concentração. Então, você pega um contador, um advogado, eu, como médica, às vezes passo o dia inteiro sentado e preciso do meu mental funcionando. E aí, a gente pode usar, então, a taurina para este benefício, tá? E, obviamente, as vitaminas do complexo B, elas também são neuronais. Elas agem em cérebro e nervos periféricos. Então, isso aí também é bem legal da gente saber, tá? Pode ser usado também como pré-treino, por exemplo, doutora, para, né, quem quer energia? Pode também. Só que esse Hype Drink, então eles juntaram os 4. O chá preto e o guaraná, o herbal que tem o chá verde, o Lift-Off com a cafeína e com a taurina e o CR7 como repositor de eletrólitos e de carboidratos ali, né, para fornecer essa energia mais rápido. Então, o que eu fiz? Eu juntei esse Hype Drink e fiz uma comparação com um repositor de eletrólitos, que na verdade não tem eletrólitos do mercado, e um energético comum, tá? A marca que você preferir. Não posso falar aqui, né, qual foi a marca que eu usei. Mas, então peguei esses dois, juntei e fiz ali a comparação com o Hype Drink. Então, realmente, galera, o Hype ele vai ter 3 vezes menos calorias, 3 vezes menos carboidrato, e olha que o CR7 tem 4 tipos de carboidratos diferentes, rápida, média e longa duração. 2 vezes e meia mais B6, 6 vezes mais B12, 3 vezes mais potássio, 125 vezes mais magnésio. Já expliquei para vocês
contração é o cálcio que faz, relaxamento é o magnésio que faz. Então, tem pessoas que vão fazer alguma atividade física intensa e começam a ter cãibra. Então, é porque elas não estão bem hidratadas ou então porque elas têm depleção de magnésio, tá? Ui, perdão. E 2 vezes mais cafeína também, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é a creatina. Gente, a creatina, a gente sabe que ela é muito usada para galera que quer ganho de massa muscular. Ah, é legal usar? Dá para usar? Dá. Tem um monte de estudo? Tem. Porém, eu acho, tá? É como é que fala assim? É minha concepção, né, sobre a creatina, que na verdade ela é mais importante para quem não quer perder. Porque uma pessoa que está para ganho de massa muscular, a creatina vai atuar ali 1, 2% no ganho de massa, ótimo, muito legal. Mas a gente tem a questão de pessoas idosas que elas não podem perder massa muscular. E para mim isso é muito mais importante do que a pessoa que quer ganhar. Porque a pessoa que ganhar é jovem, ela faz atividade física, ela come bem. Agora, quando a gente tem pessoas mais idosas, elas já não têm mais tanta fome, o metabolismo já não está mais tão bom. E hoje uma causa muito frequente de morte, por exemplo, de idosos é porque eles tropeçam no bendito do tapete do banheiro, caem, faz uma fratura, fica acamado e a expectativa deles despenca, tá? A expectativa de vida. Então a creatina eu gosto muito para quem quer ganho de massa, muito legal, mas porém eu gosto mais ainda das pessoas que não querem perder. E ali a partir dos 35, 40 anos, a gente já sabe que a gente vai depletando, né, nossa massa muscular, a gente vai perdendo, isso é natural da vida, tá? E aí eu peguei aqui essa headline falando que não é só para quem treina. A gente tem os idosos que podem se beneficiar com ela. Ela também tem um papel fundamental em fornecer energia para o nosso cérebro, tá? Então, um idoso que às vezes não consegue comer muita carne, muito frango, por ter uma digestão às vezes mais defasada, a gente pode usar a creatina aí também, tanto para o músculo quanto para cérebro. Então, é muito importante aí para essa faixa. A gente teve um novo lançamento agora, né? Poxa, eu experimentei há pouco tempo atrás, até porque não faz muito tempo que foi lançado. Eles criaram o gelato, tá? Então aqui, ó, eles fizeram uma comparação com uma dose de um gelato tradicional, né? Eu confesso para vocês que eu experimentei a forma de picolé e eu gostei mais do picolé do que assim gelato, tá? Mas cada um, cada um. Eu gostei mais desse, é minha opinião. Mas vamos lá, vamos para a comparação. Então, ó, o da Herbalife vai ter 192 calorias, o outro 250, já é menos calórico. Bom, só que olha a quantidade de proteína. Lembrando que proteína, galera, é carne, ovo, frango, peixe ou suplemento. Então, é difícil porque é escasso as nossas fontes proteicas, né? Carboidrato tem um monte para aí. Então, o gelato tradicional, 4 de proteína, o da Herbalife, 11. Açúcares adicionados, aqui também é muito importante. 22 gramas do tradicional contra 2 gramas. Gente, é 10 vezes menos, tá? Esse produto aqui realmente ficou fantástico. Carboidratos, 28 contra 18 da Herbalife. Gorduras, 8 contra 4. Então, isso aqui ficou... Ah, e a fibra, né, gente? Olha a fibra que eu falei para vocês. 1,8 contra 12. Gente, 12 gramas. Lembra que eu falei que a gente precisa de, no mínimo, 24 gramas no dia? Então, esse aqui, você toma lá o teu gelato, o teu picolé, e já vai quase metade das fibras num picolé que você precisa no dia para o teu intestino funcionar bem, tá? Então, isso aqui ficou muito legal. Eu realmente... E eu confesso para vocês, quando eu vi a informação nutricional antes de provar, falei, cara, já tem muita coisa de, né, mercados aí, e o clean label, e o label maravilhoso, sem um monte de coisa, proteico, e o gosto é horrível. Então, às vezes eu falo, pô, mas beleza, o produto é maravilhoso e o gosto é horrível. E quando eu provei o picolé, eu realmente me assustei, porque o gosto é muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Você não acha que você está comendo alguma coisa proteica com fibra. Mas a tecnologia que eles usam, até eu fui pesquisar sobre, de aumentar as fibras é o que deixa ali a cremosidade do sorvete em vez de ter que usar gordura, né? E o açúcar. Então achei bem legal. A gente tem também, galera, a Herbalife tem a nutrição externa. Isso aqui eu achei legal, porque quando eu fui pesquisar sobre, há uma diferença gritante, porque hoje no mercado existem produtos que não têm adição de parabenos ou não têm adição de um monte de coisa? Tem, só que eles são caros. E a maioria nem se fala sobre isso, porque são produtos que, para galera que entende disso. Que o restante vai lá, enfia um monte de coisa ruim, eles não querem nem saber. Então, quando a gente faz a comparação de preço aqui, eu achei bem legal, porque o da Herbalife sai muito mais barato, tendo mesmo, né, produtos sem parabenos. Agora vamos lá, o que é parabeno, tá, galera? Parabeno é isso aqui, ó.
Eles são conservantes que eles usam em cosméticos, que vai desequilibrar funções hormonais, por exemplo. Então, só para vocês entenderem, a gente chama isso de disruptor endócrino. Então, é como se o parabeno ele vai mimetizar, ele vai fazer a mesma coisa que estrogênio faz no corpo. Então, o estrogênio alto no corpo da mulher, essa predominância estrogênica por causa desses produtos, a mulher vai começar a ter maior sangramento, ela vai ter problemas como mioma, endometriose, adenomiose. Claro, é muito mais profundo que isso. Mas em mulheres que têm isso, a gente já indica tirar o uso de parabenos, né, de maquiagem, shampoo, condicionador e tudo mais, tá? E aí a gente tem essa linha externa. Então a gente tem o cleanser ali, né? A gente tem aquela máscara. Não sou muito boa de explicar essas coisas, tá, gente? Mas aquela máscara de argila que é verde. E a gente tem ali os anti-rugas, um para a área dos olhos e outros, né? E aí eu achei muito legal, porque é um produto importado, ele não tem parabeno, ele não tem sulfato, ele é botânico, então ele é um produto mais natural, sem agredir, sem você absorver ali coisas ruins, né? E para você poder usar isso, obviamente, por mais tempo. Isso aqui é uma coisa tão legal. Eu já falei um pouquinho para vocês ali do ISO. Então, o que está ali em cima, ó, do lado direito, é o ISO 17025. Por isso que vocês muitas vezes não veem a marca, porque isso é uma coisa que eu já me perguntei, né? A gente vê vários headlines. Ah, 100 produtos saíram com reprovação pela Anvisa. Whey protein adulterado, creatina adulterada. Isso tá muito em alta, gente, mas muito mesmo. E aí eu fui procurar sempre e não vi a Herbalife nem nos reprovados e nem nos aprovados. Mas que coisa é essa? Por que que não tá nenhum dos dois? E aí que eu fui entender depois que por causa desse ISO, se ele já tem a certificação, a empresa já tem essa certificação, não tem nem por que testar. Então ela já sofre anualmente os testes para saber se a empresa lá, o laboratório, a fabricação está sendo correta e o que tem realmente no rótulo é o que tem no produto, tá? Então por isso que vocês acabam não vendo ali essa marca Herbalife sendo testada. E tem outros produtos que têm certificações muito legais, então vamos supor, low GI, que significa baixo índice glicêmico, então não dá pico de glicose, obviamente não dá pico de insulina. A gente tem ali também a certificação de ser orgânico, tá? Então tem várias coisas várias certificações que eu acho muito legal, que tem vários produtos que dá segurança para você usar. Então, é essa a diferença que eu quero que vocês entendam, que eu não entendia. Para mim, a Herbalife era simplesmente só, às vezes, mais uma marca. E quando eu fui entender que não, ela tem laboratório próprio, fabricação própria, tem o ISO, e a maioria das outras marcas, inclusive marcas grandes, elas terceirizam a fabricação e que não tem, infelizmente, às vezes, essa verificação anual ali, né, de saber que o que tem no produto é o que realmente você está pagando e levando, olha, eu falei, poxa, isso é muito legal. Ter essa certeza, né, da qualidade ali e confiabilidade do produto, tá? Então é isso, gente. Deixa eu voltar para cá. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Existem outros produtos, tá? Eu falei aqui sobre os principais para passar essas informações para vocês, para que vocês entendam, tanto se você for consumir, que você precisa saber o que você está consumindo, quanto se você for vendedor, que é mais importante ainda você saber o que você está vendendo para outra pessoa, né? Então, vocês, como consultores, como consumidores, é muito importante vocês terem noção para explicar para os clientes, para as outras pessoas, o que tem dentro ali dos produtos. Futuramente a gente vai fazer de outros, tá? Que aqui eu coloquei que para mim são os principais. Tem glutamina, tem whey protein, tem outras coisas também, mas esses aqui são bem legais. Tem o Shape Control, que eu vou falar também sobre ele depois, que é bem legal. Mas esses aqui eu acho que para uma rotina, qual seria o necessário? Vamos supor, eu, Manuela, às vezes eu atendo da 1 até as 6 direto. Eu não tenho tempo hábil entre pacientes de sair, fazer uma marmita e comer. Então eu bato meu shake, coloco água e vou tomando durante a consulta. A pessoa não se importa, graças a Deus. Porque não tem cheiro, não tem odor, não precisa ficar mastigando, né? Só toma. Então lembra, suplemento ou, né, substituto de refeição, ele vem para facilitar a vida de alguém que em algum momento do seu dia, às vezes, não está conseguindo bater meta de proteína, ou não consegue se alimentar direito, ou se não vai parar numa padaria, ok? E também as outras questões ali de vitaminas, minerais, de fibra, de intestino, que hoje é muito importante. Tem uma mulherada aí que fica constipada 2, 3, 4 dias e acha que isso é normal. Não é, não aceitem isso, tá? Bebam mais água,
faça uma atividade física. E eu vejo que, na verdade, hoje esse é o papel do consultor da Herbalife, né? Eu vejo pelo meu marido. Ele é um incentivador de pessoas. E aí, já treinou? Tomou tua água? E aí, fez o shake da maneira correta? Ele orienta, ele se usa o adequado. Porque não acha que se você usar um shake, mas continuar comendo hambúrguer e pizza, você vai ter déficit calórico, vai emagrecer. Não vai, galera. Isso aqui é suplemento. E eu vejo que algumas pessoas vendem como um milagre. Não é. Ah, mas eu parei de tomar shake e voltei a engordar. Claro, se você parar de tomar shake e voltar a comer um hambúrguer toda noite, um iFood, vai engordar. Então, isso aqui são suplementos, a gente tem que entender que é para auxiliar na nossa vida aí, quando a gente tem os furos, né? De maneira prática, de maneira gostosa, porque também ninguém merece um produto que seja ruim. E eu já provei muito produto que, nossa, era maravilhoso, mas era ruim, não tem como tomar aquilo todo dia. E sejam incentivadores aí, então, porque às vezes numa consulta a gente não consegue se aprofundar sobre isso, mas o que na verdade vai mudar a saúde de uma pessoa é ela tomar água, ela fazer uma atividade física, ela ter um tempo de qualidade. E isso eu vejo que vocês podem ter esse papel aí importante de influenciar na vida de outras pessoas, tá bom? Muito obrigada para vocês e até a próxima.